Ainda é desconhecida a motivação do sequestrador que manteve 17 pessoas reféns em um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro que tinha como destino Juiz de Fora, na Zona da Mata. Da capital fluminense, a Diana Rogers acompanha os desdobramentos desse caso. Diana, 2 pessoas ficaram feridas e o homem responsável por esse sequestro está preso, né? Bom dia para você. Isso mesmo, Kátia. Bom dia para você e para os ouvintes. Esse sequestro durou cerca de 3 horas. 2 pessoas ficaram feridas, entre elas um homem que está em estado grave. Tudo começou por volta das 3 horas da tarde de ontem. Paulo Sérgio de Lima manteve 16 passageiros reféns dentro de um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro, que fica na zona portuária da cidade. O ônibus da Aviação Sampaio, como você bem disse, ele teria como destino a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Dentro do coletivo, com o ônibus parado na rodoviária, o criminoso Paulo Sérgio atirou, acertando 2 passageiros que ainda estavam do lado de fora do ônibus. Uma pessoa foi ferida por estilhaços, mas outra pessoa, que é o Bruno Lima de Costa Soares, levou 3 tiros e está internado em estado grave no hospital municipal aqui do centro do Rio de Janeiro. Houve muita correria na rodoviária, 16 passageiros ficaram dentro do ônibus, reféns desse criminoso. A polícia militar precisou ser acionada, isolou todo aquele perímetro ali no entorno da rodoviária. Então, aquele entorno todo da rodoviária do Rio de Janeiro, que é a segunda maior da América Latina, aquele entorno ficou completamente fechado. O BOPE foi chamado para fazer a negociação com esse criminoso. Os passageiros que estavam aguardando ainda para viajar foram orientados, né? Ficaram do lado de fora da rodoviária esperando um desfecho. Os jornalistas também ficaram do lado de fora. Durante o sequestro, esse criminoso chegou a atirar mais uma vez, dessa vez contra policiais militares, mas ele não acertou nenhum agente, até que depois de 3 horas, na verdade, de muita tensão, às 18 horas, portanto, às 6 da noite, o criminoso se entregou. Os 16 passageiros foram liberados sem ferimentos. Segundo a Polícia Militar, esse criminoso, ele é da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, e ele estava fugindo do Rio, queria ir para Juiz de Fora, porque ele teria se desentendido com um traficante e teria sido, portanto, ameaçado. Ele teria atirado, segundo a polícia, porque confundiu um dos passageiros com um policial. Isso porque quando o coletivo iniciou viagem, ele chegou a iniciar a viagem, andou cerca de 500 metros, até que o ar-condicionado desse ônibus quebrou. O motorista, então, voltou para a rodoviária para ver se isso seria resolvido e os passageiros que estavam com muito calor, alguns desceram do ônibus. E foi nessa hora que o bandido, o Paulo Sérgio, que ainda estava dentro do coletivo, viu o ônibus voltando para a rodoviária. Ele achou que naquele momento ele ia ser preso pela polícia. Vamos ouvir o que disse o delegado Mário Andrade. Quando ele entrou no ônibus, na verdade, houve uma falha mecânica. Quando o motorista foi sair, houve uma pane, o motorista pediu o auxílio de um mecânico, saiu do coletivo, do ônibus, e ele achou que nesse momento os policiais iriam buscá-lo, iriam pegá-lo. Foi quando vieram passageiros que estavam entrando no ônibus, ele achou que seriam policiais, fez menção de entregar a arma, o passageiro se assustou, saiu correndo, ele achando que eram policiais, efetuou os disparos. Bom, o sequestro, como eu disse, durou cerca de 3 horas. Às 6 horas da noite, o bandido foi preso. Os policiais conseguiram fazer a negociação, 16 reféns liberados. O Paulo Sérgio já foi ouvido na delegacia aqui no centro do Rio. Os reféns também já prestaram depoimento, chegaram em vans. Entre eles, a promotora de merchandising, Dayana Carelli, de 34 anos. Ela estava voltando para Juiz de Fora após passar férias aqui no Rio de Janeiro. E nas redes sociais, a Dayana relatou os momentos de tensão que passou dentro do ônibus. Vamos ouvi-la. Meu nome é Dayana e eu tenho 34 anos. Sou promotora de merchandising e estava indo embora para Juiz de Fora. Estava passando um dia de férias aqui. A gente entrou no ônibus e o ônibus quebrou. As portas ficaram abertas, eu desci. Muita gente desceu também. E aí, nisso, eu já comecei a ver as janelas, né, todas estouradas de tiro, muito barulho, muita gente correndo. A rodoviária virou caos. Foi muitos momentos de pânico.
O criminoso Paulo Sérgio de Lima, ele já tinha sido preso por um assalto a um ônibus. Ele, inclusive, foi condenado por conta desse crime ao regime fechado, mas depois ele conseguiu ir para o regime semiaberto e, em seguida, para a prisão domiciliar. No entanto, ele não se apresentou perante a justiça como deveria. Segundo a Polícia Civil, Paulo Sérgio vai responder por tentativa de homicídio contra 4 vítimas, por sequestro, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele passou a noite na delegacia do centro do Rio e esta semana vai passar por audiência de custódia. Eustáquio. Ô Diana, e infelizmente não é de hoje que os sequestros de coletivos assustam os cariocas, né? Exatamente, Eustáquio. A gente lembra do caso do sequestro do ônibus 174, que ficou conhecido no mundo todo, virou até tema de filme, documentário, aconteceu no ano de 2000. Sandro Barbosa do Nascimento, um dos sobreviventes da chacina da Candelária, ele fez 10 passageiros reféns dentro de um ônibus no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, após mais 4 horas de negociação, acho que foram quase 5 horas de negociação. O sequestrador aceitou sair do coletivo, só que ele saiu com uma arma apontada para a cabeça de uma das reféns. Um policial do BOPE atirou, mas infelizmente acabou acertando a própria vítima, que não resistiu e morreu. Sandro, o criminoso, foi colocado em um carro da polícia com vida, mas chegou morto no hospital e as investigações na época mostraram que ele teria sido asfixiado por policiais militares. E um caso mais recente aconteceu em 2019. 37 pessoas foram feitas reféns em um ônibus na Ponte Rio-Niterói. Foi um sequestro que durou cerca de 3 horas e meia, só terminou após um atirador de precisão fazer pelo menos 6 disparos que atingiram o sequestrador, que morreu ali no local. Na época, uma cena que ficou muito emblemática foi do governador Wilson Witzel, que depois acabou sofrendo impeachment. Ele foi até o local de helicóptero e desceu comemorando o fim do sequestro. Kátia Pereira e Eustáquio. Obrigada, Diana Rogers, pela atualização desse caso lamentável, né? Muito triste, do sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro. Mais um. Em Juiz de Fora, a Secretaria de Segurança Pública busca detalhes com a Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre os passageiros do ônibus sequestrado. Da Zona da Mata, agora a repórter Désia Souza tem as informações. Désia, a prefeita de Juiz de Fora afirma que a cidade está dedicada às vítimas do sequestro, né? Bom dia para você. Isso mesmo, bom dia, Kátia, Eustáquio e ouvinte do Jornal da Itatiaia. Obviamente é uma situação que chocou toda a cidade. Logo nos primeiros momentos da notícia sobre o sequestro, a prefeita Margarida Salomão, do PT, publicou nas redes sociais que acompanhava com angústia toda a situação e que havia solicitado à Secretaria de Segurança Pública de Juiz de Fora o contato direto com a Polícia do Rio de Janeiro. Ela continuou acompanhando o desenrolar dos fatos e informou, após o fim do sequestro, que toda a estrutura da Prefeitura está preparada para acolher as vítimas, seja por meio da Secretaria de Segurança, Saúde ou Direitos Humanos. A nossa reportagem também teve acesso ao administrador da empresa AMD Services, que faz a gestão da rodoviária Miguel Mansur em Juiz de Fora, Marco Nicolau. Ele explicou como foi a movimentação por aqui assim que a notícia sobre o sequestro estourou. Assim que tivemos a informação do ocorrido, nós acionamos aqui um plano de atendimento às pessoas que viessem ao terminal rodoviário para buscar informações sobre parentes ou o que estava acontecendo. E designamos uma área que seria a sala VIP de atendimento da companhia para recepcionar os parentes, né, dos passageiros. Os passageiros chegaram em Juiz de Fora entre o fim da última noite e madrugada. Eles vieram em ônibus que saíram da rodoviária Novo Rio entre 8h30 e 11h30 da noite. Lembrando que o tempo médio de viagem é de 2h30. A preocupação agora é com o estado de saúde do Bruno Lima da Costa Soares, que foi a vítima grave dessa ocorrência, está internado no Hospital Souza Guiar. O Bruno, ele é natural de Bicas, que é uma cidade aqui pertinho de Juiz de Fora, apenas 38 quilômetros, é estudante de engenharia elétrica na UFJF, e ele tinha essa rotina desde novembro de ficar entre Juiz de Fora e no Rio de Janeiro, onde fazia um curso preparatório para a Petrobras. E obviamente que a gente deseja que ele fique bem. Kátia, Eustáquio.